Imagine tanques avançando pelas ruas, rádios interrompendo a programação com boletins urgentes, ministros fugindo pela porta dos fundos do Palácio do Planalto. Em menos de 72 horas, um presidente eleito será derrubado. O Congresso será calado e um país inteiro mergulhará em 2 décadas de medo. E o homem no centro dessa tempestade, chamado de Jango por milhões e de traidor por seus inimigos, começou a vida muito longe. De Brasília, em uma fazenda de gado perdida no interior do Rio Grande do Sul. Para entender como o menino tímido de São Borja se transforma no alvo número 1 dos generais, precisamos voltar ao início, antes dos discursos inflamados, antes dos comícios gigantescos, antes do som dos tanques. Porque a contagem regressiva para aquele golpe começa quando ele ainda é só um garoto olhando, em silêncio, para um peão mal pago. Atravessando o pátio enlameado da estância do pai, São Borja, 1919. Na fronteira com a Argentina, o vento corta o rosto como uma lâmina fina, e o cheiro forte de terra molhada se mistura ao mugido do gado. É ali, numa região marcada por estâncias imensas, poderosos coronéis e uma pobreza quase invisível nas estatísticas oficiais, que nasce João Belchior Marques Goulart, filho de Vicente Goulart, um grande estancieiro, e de Vicentina Marques. Ele chega ao mundo cercado de privilégios. Terra, gado, influência política. Mas logo nos primeiros anos de vida, entre galpões de madeira e rodas de chimarrão, João vê algo que o pai prefere não enxergar. A diferença brutal entre a casa grande e os ranchos de barro dos trabalhadores. Enquanto outras crianças de famílias ricas brincam distantes dos peões, João se aproxima dos homens que cuidam do gado, escuta suas histórias, observa suas mãos rachadas pelo frio. Ele cresce ouvindo 2 idiomas: o português formal dos negócios do pai e a linguagem crua dos trabalhadores, cheia de queixas baixas, nunca ditas na frente dos patrões. Uma cena se repete na cabeça dele. O pai, de chapéu bem alinhado, dando ordens. O peão, de olhar baixo, dizendo: "Sim, senhor." Mesmo quando está exausto, mesmo quando sabe que o salário não dá para a comida do mês, é nesse contraste, privilégio e miséria, poder e silêncio, que começa a se formar o olhar político de João, muito antes que ele saiba o que é política. Na juventude, João é enviado para estudar em colégios melhores, primeiro em Uruguaiana, depois em Porto Alegre. A família espera que ele se torne advogado, quem sabe deputado conservador, alguém que proteja os interesses da estância. Ele entra na Faculdade de Direito de Porto Alegre, anda de terno pela cidade, frequenta cafés onde se discute a situação da Europa, da guerra, da crise no Brasil. Mas enquanto colegas decoram códigos e sonham com carreiras em tribunais, João descobre que sente mais curiosidade pelas conversas. Nas esquinas, pelos discursos inflamados nas praças, pelos boatos sobre um certo conterrâneo ilustre de São Borja, Getúlio Vargas. Vargas, o pai dos pobres, também saiu daquela mesma terra de estâncias para governar o Brasil com mão firme. Para os conservadores, ele é perigoso. Para os trabalhadores, quase um mito. João cresce ouvindo o nome Getúlio, sussurrado com respeito pelos peões da fazenda e com desconfiança pelos amigos do pai. E em silêncio, se pergunta: como um homem consegue ser amado por quem não tem nada e odiado por quem tem tudo? Essa pergunta não vai mais deixar sua cabeça em paz. Ele frequenta aulas, mas a atenção se desloca para as notícias políticas. O fim do Estado Novo se aproxima. A pressão pela redemocratização aumenta, partidos começam a surgir ou renascer. Quando o Estado Novo cai, em 1945, e a ditadura varguista cede lugar às eleições, o jovem João toma uma decisão que desagrada profundamente o pai. Ele abandona o caminho confortável de advogado de fazendeiros e mergulha de corpo inteiro na política. Em vez de se alinhar aos partidos conservadores que defendem os grandes proprietários, escolhe o lado mais barulhento e inquieto: o recém-criado Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, ligado diretamente a Getúlio Vargas e ao movimento sindical. Naquele momento, aos olhos da elite rural, é quase uma traição de classe. Mas aos olhos de João, é uma forma de dar voz àqueles mesmos trabalhadores que ele via, desde criança, voltando para casa à noite com os ombros caídos. É nesse período que ele começa a ser chamado cada vez mais de Jango. O apelido, nascido da intimidade dos amigos de juventude, passa a ecoar em reuniões de partido, assembleias sindicais, encontros de bastidores. "O Jango vem aí! O Jango falou com o Getúlio." Esse tom quase familiar
faz parte do segredo de seu crescimento político. Ele não fala como um doutor distante, mas como alguém que se coloca ao lado dos trabalhadores, mesmo vestindo terno bem cortado e vindo de uma das famílias mais ricas da região. Enquanto muitos veem no sindicalismo apenas massa de manobra, Jango se aproxima dos líderes de base, visita fábricas, ouve reclamações sobre salários congelados, jornadas exaustivas, acidentes de trabalho escondidos. Ao mesmo tempo, do outro lado do tabuleiro político, outro personagem também está se formando. Em redações esfumaçadas e tribunas oposicionistas, um jornalista eloquente e implacável afia suas palavras contra Getúlio e tudo o que ele representa. Seu nome: Carlos Lacerda. Onde Jango vê trabalhadores explorados e a necessidade de repartir melhor a riqueza, Lacerda enxerga perigo vermelho, ameaça comunista, fim da ordem. Ainda jovens, eles quase não se cruzam diretamente, mas já ocupam posições opostas em um conflito que, anos depois, vai pegar fogo em rede nacional. Um constrói pontes com sindicatos, o outro, trincheiras com manchetes de jornal. Em 1947, Jango se candidata a deputado estadual no Rio Grande do Sul e é eleito, 2 anos depois, dá o salto para Brasília, ou melhor, para o Rio de Janeiro, então capital federal, como deputado federal. Seu desempenho eleitoral surpreende. Apesar de vir da elite rural, conquista a confiança das bases trabalhistas com uma mistura rara de carisma, paciência para ouvir e capacidade de negociar com todos os lados. No plenário, ele não é o orador mais brilhante, não faz discursos incendiários como Lacerda, mas é o homem que circula pelos corredores. Conversa com sindicalistas, empresários, militares moderados, sempre com fala mansa e sorriso contido. É nesse jogo silencioso que ele se torna indispensável para o projeto trabalhista de Getúlio. Em 1953, a aposta de Vargas em Jango atinge um novo patamar. Ele é nomeado Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. De uma hora para outra, aquele filho de estancieiro do interior passa a comandar a pasta responsável pelas leis que regulam a vida de milhões de trabalhadores. Os sindicatos comemoram. A elite empresarial entra em alerta. E Lacerda, do alto de sua coluna em jornais e programas de rádio, encontra um novo alvo perfeito: o homem de confiança de Vargas. A tensão aumenta quando Jango resolve encarar de frente a questão que ele carrega desde a infância: o salário que não dá para viver. Os relatórios que chegam à mesa do ministro são brutais. Famílias inteiras sobrevivendo com um salário mínimo que mal paga o aluguel. Operários dividindo um quarto úmido com outras 3, 4 pessoas. Crianças trabalhando escondidas porque o dinheiro dos pais não basta. A inflação corrói o pouco que os trabalhadores ganham. Jango sabe que qualquer reajuste significativo vai provocar ódio dos industriais e banqueiros. Mas também sabe que, se fizer pouco, será visto como traidor pelos sindicatos que o aplaudiram. O relógio político começa a correr. Vargas está sitiado pela oposição. O governo sangra em meio a escândalos, e a janela para uma grande reforma trabalhista pode se fechar a qualquer momento. Então vem a proposta que vai incendiar o país: um aumento de 100% no salário mínimo. Duplicar o valor. Para os empresários, é uma bomba. Para os trabalhadores, um respiro há muito esperado. Nos bastidores, generais, industriais e políticos conservadores sussurram que é o começo da República Sindicalista. Expressão que Lacerda repete, dia após dia, até transformar medo em histeria. Jango, porém, segue em frente. Ele sabe que se recuar, perde a confiança da base. Se avançar, arrisca-se a ser derrubado. Cada reunião, cada assinatura em papel timbrado parece aproximá-lo de um abismo invisível. Ele tem, na prática, poucos meses para aprovar a medida, antes que as forças que o cercam fechem o cerco de vez. Quando o aumento é anunciado, o país explode. Em bairros operários, há festa, foguetes, abraços. Nos gabinetes sofisticados da Avenida Rio Branco, rostos fechados, telefones tocando sem parar, reuniões emergenciais, as editoriais de Lacerda atacam sem trégua. Acusam Jango de demagogo, de irresponsável, de agente do caos econômico. E não é só retórica. A pressão sobre Vargas cresce, militares começam a redigir manifestos, empresários financiam campanhas de difamação. No centro de tudo está o ministro do Trabalho, esse homem de voz calma que ousou mexer naquilo que a elite considerava intocável. O tamanho da fatia dos pobres no bolo nacional? O preço vem rápido.
Em 1954, a crise em torno do governo Vargas atinge o auge. O atentado da Rua Toneleiro, que fere Carlos Lacerda e mata o Major Rubens Vaz, fornece à oposição a arma perfeita para exigir a queda de Getúlio. As ligações entre o atentado e membros da guarda pessoal do presidente são exploradas ao máximo. Manifestações exigem sua renúncia. Nos quartéis, a palavra golpe começa a ser sussurrada, depois falada em voz alta. E Jango, por associação, vira alvo direto. Ele é o herdeiro político de Vargas, o símbolo do trabalhismo, o rosto do aumento do salário mínimo. Se derrubarem o chefe, dificilmente o deixarão em paz. A manhã de 24 de agosto de 1954 fica marcada para sempre. Getúlio Vargas, encurralado, assina a própria sentença de morte no quarto do Palácio do Catete. O tiro no coração silencia o homem, mas abre um buraco na política brasileira. Jango, ao lado do caixão, vê o corpo do mentor coberto pela bandeira do Brasil. Ouve o choro de trabalhadores que vieram prestar homenagem, sente o peso daquela carta-testamento ecoando. Saio da vida para entrar na história. Ao mesmo tempo, sabe que, a partir dali, ele carrega um legado perigoso. Ser o herdeiro de Vargas significa para milhões de brasileiros esperança. Para outros tantos, significa ameaça. Mas a história não para o luto. Nas eleições de 1955, o país precisa escolher um novo presidente. Surge a chapa Juscelino Kubitschek para presidente e João Goulart para vice, ambos do campo trabalhista e desenvolvimentista. A direita se organiza para impedir essa dupla, vista como a continuação do projeto de Vargas. Lacerda lidera uma ofensiva feroz, chamando JK de imprudente e Jango de populista perigoso. Generais publicam manifestos. Os jornais da oposição profetizam o fim da democracia se eles vencerem. A disputa deixa de ser apenas eleitoral. Vira quase uma batalha pela alma do país. Quando as urnas são apuradas, o resultado traz um sinal inconfundível. Apesar de toda a campanha de medo, Jango obtém uma votação esmagadora para vice-presidente, superior até a do próprio Juscelino. Isso revela algo que apavora seus adversários. O homem ligado aos sindicatos, ao aumento do salário mínimo, ao legado de Vargas, é popular demais. Ele fala diretamente com o Brasil que ganha pouco, que pega bonde lotado, que dorme em quartos apertados, e para uma elite acostumada a decidir os rumos do país em salões fechados, essa popularidade é mais do que um incômodo. É um alerta vermelho. Enquanto Jango se prepara para assumir a vice-presidência, sua vida entra em uma nova fase, bem longe das estradas de terra de São Borja. Brasília ainda não existe. A capital é o Rio de Janeiro, uma cidade de maresia, morros e salões luxuosos. Nos próximos anos, ele terá que caminhar em linha muito fina. De um lado, o compromisso com os trabalhadores que o elegeram. Do outro, o desafio de não desencadear cedo demais a reação furiosa dos que jamais aceitaram um homem de Vargas no coração do poder. Em silêncio, o relógio que começou a contar naquela infância na fazenda continua andando. E do outro lado desse relógio, crescendo, nas manchetes e nos microfones, está seu adversário incansável, pronto para transformar qualquer vacilo em arma. Carlos Lacerda, ainda. Não disse sua última palavra. Enquanto o Brasil acreditava ter enfim encontrado um caminho estável para a democracia, homens fardados se reuniam em salas fechadas, mapas sobre a mesa, dedos batendo impacientes em telefones militares. De um lado, milhões de eleitores que tinham escolhido nas urnas um vice-presidente chamado João Goulart. Do outro, generais decidindo sem nenhum voto se esse mesmo homem poderia ou não colocar os pés em solo brasileiro. Em poucas horas, um avião trazendo Jango do outro lado do mundo se aproximaria do espaço aéreo do país. E a pergunta que ecoava nos quartéis era brutal. Deixamos ele pousar? Ou prendemos o vice-presidente da República no ar? Mas essa contagem regressiva de horas só existe porque, anos antes, um outro relógio começou a andar em silêncio, no momento em que João Goulart aceita dividir um palco de campanha com um mineiro sorridente, de fala mansa e ambição gigantesca. Juscelino Kubitschek. Quando a chapa JK Jango vence as eleições de 1955, não é apenas uma troca de governo, é um choque de mundos. Juscelino promete 50 anos em 5, rodovias, usinas, fábricas, uma capital futurista no meio do nada. Jango leva, na bagagem, sindicatos,
o fantasma ainda quente de Getúlio Vargas e o rancor inflamado dos que jamais aceitaram o aumento de 100% no salário mínimo. A posse quase não acontece. Generais aliados à UDN, o partido de Carlos Lacerda, falam abertamente em impedir que JK e Jango assumam. É o chamado golpe preventivo. Mas dessa vez, a legalidade vence. O marechal Henrique Teixeira Lott garante com tropas nas ruas o cumprimento do resultado das urnas. Quando Jango sobe a rampa do catete como vice-presidente, já está claro. Cada passo seu em direção ao poder será contestado não só em discursos, mas na ponta dos fuzis. A democracia brasileira, recém-inaugurada, já vem com rachaduras profundas. O cargo de vice, na Constituição da época, é estranho. O vice preside o Senado e, ao mesmo tempo, é eleito em votação separada do presidente. Isso cria uma anomalia explosiva. Em 1955, milhões de brasileiros que não suportam a elite udenista votam em Jango como um recado. Queremos continuar o projeto trabalhista. O resultado é chocante. Ele recebe mais votos que Juscelino. O herdeiro de Vargas é, numericamente, o político mais votado do país. Para a direita, é um pesadelo. O homem que consideram perigoso demais para ser ministro agora está a um infarto, um acidente aéreo ou uma renúncia de distância da presidência da República. No Senado, Jango atua como articulador silencioso. Enquanto JK percorre o país inaugurando estradas e canteiros de obras, ele ocupa outro tipo de canteiro, o das negociações. Conversa com senadores conservadores, acalma militares inquietos, mantém contato direto com líderes sindicais. Seu gabinete vive lotado de delegações de operários pedindo reajustes, estabilidade, melhores condições. À noite, entre cafés fortes e maços de cigarro, auxiliares trazem relatórios sombrios. A inflação começa a subir. O custo da vida aperta o bolso dos que ganham em cruzeiros, mas pagam em preços que mudam a cada mês. A tensão entre desenvolvimento e justiça social se torna o dilema central do período. Brasília começa a se erguer no Planalto Central como uma nave espacial pousada no Cerrado, símbolo máximo do projeto modernizador de Juscelino. Mas, nas periferias do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Porto Alegre, a modernidade chega de um jeito bem menos glamuroso. Favelas, crescendo na encosta dos morros, ônibus abarrotados, jornadas de trabalho estafantes. Jango sabe que, se insistir em grandes aumentos salariais, pode abalar o equilíbrio econômico do governo JK. Se recuar demais, perde a confiança do povo que o vê como o homem dos trabalhadores. É um jogo de corda bamba, e o chão, lá embaixo, é de concreto. Enquanto isso, Carlos Lacerda não descansa. Derrotado nas urnas, ele migra o campo de batalha para onde sempre foi mais forte. Os jornais, a rádio, a palavra afiada. De suas colunas e microfones, acusa JK de corrupção, Jango de aventureiro irresponsável e a Aliança Trabalhista de ser a porta de entrada para o comunismo. Cada conversa de Jango com líderes sindicais vira prova de uma suposta conspiração revolucionária. Cada discurso falando em reformas é apresentado como senha para uma guerra de classes. Não importa se o Brasil continua capitalista, com grandes empresários ganhando fortunas. Para Lacerda, o importante é acender o medo. Nas camadas médias, nos oficiais de patentes intermediárias, naquela gente que teme perder pouco que tem. Em meio a esse fogo cruzado, Jango amplia seus horizontes. Ele entende que o Brasil não vive isolado. Está preso a um tabuleiro mundial marcado pela Guerra Fria. De um lado, os Estados Unidos, vigilantes contra qualquer movimento que cheire à esquerda no quintal latino-americano. Do outro, a União Soviética e a China oferecendo apoio político e econômico a países que desejam se livrar da pobreza sem se curvar por completo a Washington. Para muitos políticos, isso é cenário abstrato. Para Jango, é oportunidade e risco. Ao conversar com diplomatas, começa a defender uma política externa independente, capaz de negociar com os dois blocos sem ser servo de nenhum. Esse posicionamento ganha forma mais nítida em 1961, quando ele aceita um convite que vai mudar dramaticamente o rumo da sua vida. Uma viagem oficial à China, a nação de Mao Tse-tung é, para os anticomunistas brasileiros, quase um pesadelo encarnado. Ver o vice-presidente da República, herdeiro de Vargas e amigo dos sindicatos, posar para fotos com líderes chineses é demais para muito general conservador suportar. Jango, no entanto, embarca. Nos banquetes de Pequim, fala sobre cooperação econômica, intercâmbio, comércio.
Acredita sinceramente que o Brasil pode se beneficiar ao abrir portas em várias direções. Ele não sabe que, enquanto brinda com chá e ouve hinos estrangeiros, em Brasília, um outro tipo de música está sendo tocado. No dia 25 de agosto de 1961, uma sexta-feira, o presidente Jânio Quadros, eleito em 1960 numa campanha moralizadora, cheia de símbolos, exóticos como a vassoura, assina uma carta seca e enigmática. Renuncia ao cargo, alegando forças terríveis que o impediriam de governar. O país entra em choque. Em teoria, a Constituição é clara. Na ausência do presidente, assume o vice. Mas esse vice está a milhares de quilômetros, sobrevoando meio mundo, rumo de volta ao Brasil, depois da viagem à China. O vazio de poder vira convite à conspiração. A UDN se reúne às pressas. Generais, já há muito desconfiados de Jango, veem a chance de ouro. Impedir que ele assuma. O plano é simples, brutal e com prazo curtíssimo. Antes que o avião de Jango pouse, as Forças Armadas declarariam que ele não tem condições morais de ocupar a presidência, bloqueando sua posse. Alguns falam em prendê-lo assim que pousar. Outros sugerem que nem se permita sua entrada no espaço aéreo. Em rádios discretamente ligadas em salas de comando, circula a mensagem: é melhor um governo militar provisório do que deixar o país cair nas mãos de um agitador trabalhista. Ao mesmo tempo, nos sindicatos, nas sedes do PTB, nas bases do interior, a notícia da renúncia de Jânio corre como fogo em palha seca. Para os trabalhadores é simples. Se o presidente saiu, entra o Jango. É a lei. No meio desse furacão, um personagem-chave entra em cena com força total. Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, cunhado de Jango. Ao saber que os militares do alto comando querem impedir a posse do vice, Brizola vai para a única trincheira que, naquele momento, ainda está ao alcance do povo: o rádio. Das dependências do Palácio Piratini, em Porto Alegre, improvisa a Cadeia da Legalidade, uma rede de emissoras que passa a transmitir, dia e noite, discursos inflamados em defesa da Constituição. A voz dele ecoa por galpões, praças, caminhões de carga. Não se trata de ser a favor ou contra o Jango. Trata-se de cumprir a lei. Hoje é contra ele, amanhã pode ser contra qualquer um de vocês. Enquanto isso, o avião de Jango pousa em Montevidéu. Ele é informado, ainda na pista, do caos que deixara para trás no Brasil. A partir daí, cada hora vira uma peça num jogo de xadrez tenso e improvisado. Se ele decidir voltar imediatamente a Brasília, corre o risco real de ser preso por oficiais golpistas. Se permanecer no exterior por muito tempo, alimenta a narrativa dos que o chamam de covarde ou conspirador. Entre reuniões com aliados uruguaios e telefonemas codificados com Brizola, Jango tenta ganhar tempo, medir forças, entender quem está de qual lado. A contagem regressiva não é mais abstrata. A qualquer momento, um comunicado oficial pode anunciar ao povo brasileiro que ele está impedido de assumir. Os militares se dividem. Parte do exército, especialmente no sul, se sensibiliza com o apelo de Brizola e com a pressão popular. Tropas se colocam em prontidão para, se necessário, enfrentar quartéis leais ao alto comando. O risco de guerra civil é real. Caminhões de soldados cruzam estradas de madrugada. Rádios de pilha chiando no banco do passageiro. Em casas simples de operários, famílias discutem, tensas. Se der tiro, a gente faz o quê? Fica ou foge? O país, que há poucos anos havia se emocionado com a construção de Brasília, agora parece à beira de assistir tanques brasileiros, apontando canhões para brasileiros. É nesse cenário que surge o grande twist político desse momento: o chamado compromisso parlamentarista. Para evitar a explosão total, líderes civis e parte dos militares moderados costuram, às pressas, uma solução intermediária. Jango poderá assumir a presidência, mas seus poderes serão drasticamente reduzidos. O Brasil deixará, temporariamente, de ser um regime presidencialista. Um primeiro-ministro, escolhido pelo Congresso, passará a chefiar o governo no dia a dia, enquanto o presidente ficará limitado, em tese, a funções mais simbólicas. É uma gambiarra constitucional, feita sob a mira de baionetas, mas suficiente para desarmar, naquele instante, a mão que já se aproximava do gatilho. Jango aceita. Não sem dor, não sem dúvida, mas aceita. Ele sabe que, se recusar, pode ser empurrado para o exílio antes mesmo de sentar na cadeira presidencial. Sabe também que, mesmo com poderes reduzidos,
A faixa no peito ainda significa algo imenso: o reconhecimento popular, a continuidade institucional, o símbolo de que não é qualquer quartel que decide quem governa. Em 7 de setembro de 1961, ironicamente no dia da independência, João Goulart toma posse como presidente da República em um Brasil semi-presidencial, semi-militarizado, semi-democrático. Ao segurar a caneta para assinar o termo, ele sente o peso de um paradoxo. Está no topo, mas não manda de verdade. A partir daí, o novo presidente vive numa espécie de labirinto político. Governa sob o cerco dos golpistas, depende de acordos parlamentares frágeis e enfrenta, ao mesmo tempo, a impaciência da esquerda. Trabalhadores e camponeses que foram às ruas em sua defesa começam a perguntar: cadê as mudanças? Sindicatos pressionam por aumentos. Movimentos de base falam de reforma agrária, de participação nos lucros, de escolas para os filhos dos operários. Para esses setores, o parlamentarismo parece uma camisa de força costurada sob medida para amarrar o presidente que eles ajudaram a salvar. É então que Jango toma uma decisão que volta a acender o pavio: apoiar um plebiscito nacional para que o povo escolha o sistema de governo. A data é marcada: janeiro de 1963. Até lá, ele precisa sobreviver politicamente, manter alguma coesão de forças e, principalmente, convencer a maioria dos brasileiros de que é preciso devolver ao presidente o poder que lhe foi arrancado no susto em 1961. Outra vez, o relógio aparece como personagem silencioso. Faltam poucos meses. Cada semana traz um novo manifesto militar, uma nova manchete alarmista, uma nova greve improvisada. Lacerda, agora governador da Guanabara, usa toda a máquina política e midiática ao seu alcance para pintar o cenário mais sombrio possível. Se o presidencialismo voltar com Jango, o comunismo tomará conta do país. Quando o dia do plebiscito chega, o Brasil parece segurar a respiração. Em filas que se estendem por calçadas poeirentas do interior e ruas movimentadas das capitais, homens e mulheres depositam seus votos em urnas de madeira. Parlamentarismo ou presidencialismo. Para muitos, não é apenas uma questão técnica, é um julgamento sobre João Goulart. Querem que ele governe de verdade? Ou preferem mantê-lo enfaixado por um Congresso dividido e por generais desconfiados? As contagens começam. Nos comitês udenistas, rostos tensos. Nas sedes do PTB e do PSD, misto de esperança e medo. No Palácio Laranjeiras, residência oficial do presidente no Rio, Jango acompanha notícias fragmentadas pelo rádio, andado de um lado. Para o outro, olhar fixo, chimarrão esquecido sobre a mesa. O resultado é avassalador. Mais de 80% dos votos são a favor do retorno ao presidencialismo. O povo, chamado tantas vezes de massa manipulável, toma uma decisão contundente. Quer que o presidente eleito tenha novamente o poder de governar. Para Jango, é uma vitória gigantesca, talvez a maior de sua vida política. Em teoria, ele sai daquele janeiro de 1963 legitimado por uma combinação rara: voto direto como vice, sucessão constitucional em 1961 e referendo popular confirmando seus poderes. Em um mundo ideal, esse seria o ponto de partida para um grande ciclo de reformas negociadas, desenvolvimento econômico e integração social. Mas o Brasil de João Goulart está longe de ser um mundo ideal. A volta ao presidencialismo não apaga os medos, apenas os intensifica. Para os grandes proprietários rurais, a palavra reforma agrária, repetida por Jango em discursos, soa como ameaça direta às suas terras. Para setores do empresariado urbano, aumentos de salário e participação sindical nos rumos da economia parecem prenúncio de caos. Para os Estados Unidos, que acompanham tudo de perto, a imagem de um presidente latino-americano disposto a conversar com a esquerda, com sindicatos fortes e com países socialistas, liga todos os alarmes em plena Guerra Fria. Carlos Lacerda, vendo seu maior inimigo, agora com poderes totais, mais forte do que nunca, sabe que o confronto final se aproxima. João Goulart, sentado atrás da grande mesa de madeira escura no Palácio do Planalto, inaugurado poucos anos antes, em meio ao ufanismo de Brasília, espalha sobre o tampo pilhas de documentos, projetos de reforma agrária, planos para taxar grandes remessas de lucros ao exterior, propostas de ampliar o direito à educação, à moradia, à saúde. Ele sabe que não tem todo o tempo do mundo.
Seu mandato, na teoria, vai até 1965. Na prática, cada dia pode ser o último. De um lado, a pressão dos que exigem mudanças rápidas, profundas, quase revolucionárias. Do outro, a vigilância armada dos que prometem salvar o Brasil, se essas mudanças avançarem demais. Entre esses dois fogos, o menino tímido de São Borja, o ministro que dobrou o salário mínimo, o vice 2 vezes eleito com votações estrondosas, enfim, alcança o centro do palco. O país segura o fôlego, porque a partir de agora, não se trata mais apenas de chegar ao poder, tarefa que Jango cumpriu à custa de ameaças de golpe, improvisos, constitucionais e um plebiscito dramático. A partir de agora, a pergunta é outra, bem mais perigosa. O que acontece quando um presidente decide, de fato, usar esse poder para tentar mudar a estrutura de um país inteiro, sabendo que, do outro lado da cidade, há homens fardados contando, em silêncio, os dias que restam até puxar o gatilho? Na mesma noite em que generais calculavam, em silêncio, quantos dias ainda suportariam ver João Goulart na cadeira de presidente, ele fazia um cálculo bem diferente, sozinho no gabinete do Planalto. Quantos meses restavam para tentar mudar um país inteiro antes que o tempo, a eleição de 1965 ou um golpe o derrubassem? De um lado, relatórios frios, inflação acima de 50% ao ano, dívida externa disparando, massas urbanas esfarrapadas crescendo nas periferias das grandes cidades. Do outro, papéis amarelados com promessas que vinham desde Vargas. Terra para quem nela trabalha, salário digno, escola para os filhos de operários. Entre esses dois montes de papel, um relógio invisível, marcando cada segundo em direção a um desfecho que ninguém sabia qual seria, mas que todos sentiam que não seria pacífico. A vitória esmagadora do presidencialismo no plebiscito de 1963 não entrega a Jango um cheque em branco. Entrega um bilhete marcado. Agora cumpra o que prometeu, e faça isso rápido. Ele chama Celso Furtado, o economista paraibano que pensa o Brasil em gráficos e desigualdades, e encomenda um plano de choque. O Plano Trienal. A meta é ambiciosa, quase suicida politicamente. Controlar a inflação, retomar o crescimento e, ao mesmo tempo, abrir caminho para as chamadas reformas de base. O plano fala em racionalizar gastos, conter aumentos de salários no curto prazo, renegociar com o Fundo Monetário Internacional. Ou seja, pedir paciência aos trabalhadores que o veem como salvador, enquanto enfrenta, do outro lado, empresários que não querem nem ouvir falar em controle de preços ou taxação de lucros. No papel, é um malabarismo possível. Na vida real, é quase um convite à ingratidão geral. Jango sabe que tem, no máximo, 2 anos até a eleição de 1965. Se a economia afundar, suas reformas morrem junto. Se cortar demais, perde o apoio das bases populares. E, pairando sobre tudo, a figura magra, de óculos, sempre em pose de ataque de Carlos Lacerda. Do Palácio Guanabara, como governador da Guanabara, Lacerda transforma o enfrentamento com Jango em duelo pessoal. Ele também tem um relógio na parede. Cada dia de crise é um dia a mais para consolidar sua imagem de salvador para 1965. Em discursos inflamados, crava uma previsão que repete como mantra: Jango não termina o mandato. Não é só uma frase, é uma meta. Jango, por sua vez, tenta governar em cima de um mosaico de alianças frágeis. Precisa do PTB, seu partido trabalhista, mas também do PSD, da ala moderada da UDN, de pequenos partidos que valem muito em votações apertadas no Congresso. Nas noites de Brasília, o Palácio da Alvorada vira um misto de escritório e confessionário. Governadores de Minas, São Paulo, Rio, Grande do Sul chegam em aviões da FAB, atravessam salões silenciosos, sentam diante do presidente e barganham. Uns pedem mais verbas, outros cargos, outros garantias de que as reformas não vão muito longe. Jango ouve, negocia, cede aqui, endurece ali. Essa é a parte que quase nunca aparece nas fotos. O presidente que sonha com justiça social precisa, todas as semanas, fazer contas, miúdas de votos, emendas, comissões. Mas quando ele foge desse labirinto de compromissos e volta a percorrer o país, o impacto é outro. No Nordeste castigado pela seca, caminha pelo meio de filas de retirantes de pés rachados e olhar sem brilho. O cheiro de poeira e fome entra pelos pulmões. Ali, as reformas de base deixam de ser teoria. São urgência crua. De volta a Brasília, manda acelerar um projeto parado há anos.
o Estatuto do Trabalhador Rural. Até então, milhões de homens e mulheres do campo viviam fora da proteção da lei. Sem carteira assinada, sem férias, sem aposentadoria. Em 1963, sob sua caneta, o Estatuto é aprovado. Pela primeira vez, a legislação trabalhista atravessa o asfalto e chega à porteira das fazendas. Em gabinetes acarpetados, donos de terras apertam os dentes. Nos canaviais e roçados, camponeses cochicham, meio incrédulos. Agora a lei também é nossa? Nas cidades, o efeito Jango também é palpável. Seu governo consolida conquistas como o 13º salário, amplia a política de salário mínimo, estimula a organização sindical. O Comando Geral dos Trabalhadores, o CGT, ganha força como nunca. Greves pipocam em fábricas de automóveis do ABC, em estaleiros, em portos. Em cada uma, um retrato de Jango aparece ao lado de bandeiras sindicais. Essa identificação direta é sua maior força e sua maior vulnerabilidade. Para uma classe média assustada, que começa a ver greves como ameaça à ordem, a imagem de um presidente que conversa de igual para igual com metalúrgicos e estivadores vira combustível para o discurso de Lacerda. O governo se tornou refém da baderna. Enquanto isso, a Guerra Fria entra pela porta da frente. Depois de flertar com a política externa independente, mantendo relações com Cuba, aproximando-se da China e defendendo o direito de cada país seguir seu caminho, Jango passa a ser visto em Washington como um problema. A Aliança para o Progresso, lançada por John Kennedy para disputar corações e mentes na América Latina, começa a chegar ao Brasil em forma de crédito e programas sociais. Mas com o assassinato de Kennedy em 1963, muda o clima. Nos cabos confidenciais da Embaixada norte-americana, o tom fica mais duro. O governo Goulart vem se inclinando perigosamente à esquerda. A partir daí, portas que se abriam em Washington começam a se fechar. O que era parceria vira vigilância. Em reuniões discretas, autoridades dos Estados Unidos passam a tratar o Brasil não como aliado, mas como risco. No fronte interno, o plano trienal naufraga em poucos meses. Empresários resistem às medidas de controle. O Congresso desfigura propostas. O próprio governo, pressionado, cede em pontos-chave. A inflação não cai, explode. Em 1963, o custo de vida dispara, corroendo cada reajuste salarial que Jango concede. À esquerda, muitos passam a chamá-lo de hesitante, conciliador demais. À direita, o bordão é outro, incompetente, perigoso. No clube militar, generais se reúnem em jantares sisudos. Entre um brinde e outro, analisam com frieza cenários. Esperar 1965 e correr o risco de um presidente ainda mais reformista. Ou agir antes. Nomes como Humberto Castelo Branco, Costa e Silva, Médici começam a surgir não apenas em listas de antiguidade, mas em conversas sobre quem assumiria em caso de necessidade. Frustrado com a paralisia, Jango começa a apostar mais na pressão das ruas como contrapeso ao Congresso. As reformas de base ganham contornos mais nítidos. Reforma agrária com desapropriação de grandes latifúndios improdutivos. Reforma urbana para enfrentar a especulação imobiliária, reforma eleitoral para acabar com o voto de analfabetos sendo proibido, reforma universitária para democratizar o acesso ao ensino superior. Em discursos cada vez mais inflamados, repetem-se expressões que gelam a espinha dos conservadores. Sem as reformas, não haverá paz social. Reformas na lei ou na marra. Mesmo quando ele tenta explicar que, na marra, significa pressão política dentro da legalidade, a frase já ganhou vida própria. Em manchetes, vira ameaça de revolução. Em panfletos clandestinos, pretexto perfeito para conclamar intervenção salvadora. Ao mesmo tempo, nas bases populares, o relógio também corre. Ligas camponesas no Nordeste ocupam terras, erguem bandeiras vermelhas em cima de casas de taipa. No Sul, sindicatos de trabalhadores rurais fazem assembleias com centenas de agricultores exigindo título de propriedade. Nas capitais, o CGT fala em greve geral se as reformas não avançarem. Jango se vê cercado por impaciências de todos os lados. Se vacila, perde a confiança desses movimentos. Se avança sem respaldo no Congresso e nas Forças Armadas, corre o risco de dar aos golpistas o pretexto que eles esperam. O conflito com Lacerda ganha tons quase pessoais. O governador da Guanabara passa a usar não só os jornais, mas também a estrutura do Estado para mobilizar setores conservadores, especialmente
a classe média urbana e a Igreja Católica. De púlpitos e colunas de opinião, a palavra comunismo é repetida até perder o sentido e virar simples sinônimo de tudo o que Jango representa. No início de 1964, o país parece um palco montado para um confronto inevitável. Jango marca para março o envio ao Congresso de um pacote completo de reformas de base. Sabe que, sem uma demonstração massiva de apoio popular, os deputados e senadores, acuados pela direita, vão enterrar os projetos em gavetas bem trancadas. Surge, então, a ideia de transformar a assinatura desses decretos num gesto público de força. Um grande comício na Central do Brasil. No Rio de Janeiro, coração simbólico da classe trabalhadora urbana. Do outro lado, a reação se organiza com precisão militar. Grupos católicos conservadores, entidades de mulheres da elite, empresários, políticos udenistas e governadores aliados de Lacerda preparam uma resposta nas ruas. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Em menos de um mês, o Brasil terá duas imensas multidões gritando mensagens opostas. Na noite de 13 de março de 1964, a Central do Brasil vira um mar de gente, bandeiras e faixas. Trabalhadores chegam em trens lotados, muitos trazendo filhos nos ombros. A chuva fina não esfria o ambiente. Pelo contrário, cria aquela imagem quase cinematográfica de rostos molhados, iluminados por refletores improvisados. No palanque, ao lado de líderes sindicais e políticos de esquerda, João Goulart sabe que está numa encruzilhada. Quando pega o microfone, não fala só como presidente. Fala como herdeiro de uma tradição trabalhista que vem desde 1930. Ao anunciar o decreto que desapropria terras às margens de rodovias e ferrovias federais para fins de reforma agrária, toca no nervo, mais exposto da oligarquia rural. Em seguida, assina a encampação de refinarias de petróleo ainda privadas, reforçando o controle estatal sobre um setor estratégico. Para quem o apoia, é o momento em que, finalmente, Jango começou a governar de verdade. Para quem o teme, é a prova cabal. Ele cruzou a linha. Em apartamentos elegantes da Zona Sul carioca, televisores mostram, em preto e branco, a imagem daquele mar de bandeiras. Famílias tensas acompanham discursos que quase não escutam. O que vem é a estética. Camisas vermelhas, punhos erguidos, faixas contra o imperialismo. Em muitos lares, a oração da noite é trocada por comentários alarmados. O Brasil vai virar Cuba. No gabinete de Carlos Lacerda, na Guanabara, a reação é imediata. Telefone atrás de telefone, reunião atrás de reunião. O governador sabe que, se deixar aquela narrativa ganhar as ruas sem resposta, perde o jogo de 1965 muito antes de ele começar. Em São Paulo, governadores e líderes empresariais apertam o passo. A Marcha da Família é marcada para 19 de março. O tempo entre um comício e outro será de apenas 6 dias. 6 dias que valem décadas na história política do país? A Marcha da Família, em São Paulo, é um espetáculo oposto ao da Central, mas com a mesma potência simbólica. Centenas de milhares de pessoas, rosários na mão, cartazes pedindo Deus, pátria e família. Discursos inflamados contra o perigo vermelho. Mulheres de colar de pérolas caminham ao lado de operários temerosos de perder o emprego. Padres marcham ao lado de empresários. Estudantes, de colégios religiosos, seguram faixas que pedem intervenção militar já. Para muitos, é um desabafo legítimo de medo. Para outros, é uma demonstração planejada de força para mostrar aos generais que haverá apoio civil se eles resolverem agir. Jango, ao ser informado da dimensão da marcha, reage com desdém público, chamando os participantes de Marcha da Família com Deus e o golpe. Privadamente, porém, sente o baque. O país está partido ao meio. Se a polarização nas ruas já seria explosiva por si só, um novo ingrediente cai no caldeirão: a indisciplina militar. Em 25 de março, marinheiros e fuzileiros navais se amotinam no Rio, exigindo melhores condições e o direito de se organizar em associações. O líder mais visível, o cabo Anselmo, vira símbolo instantâneo. Para o alto comando das Forças Armadas, aquilo é sinal de colapso da hierarquia. Praças desafiando oficiais em plena capital. Jango, tentando evitar um banho de sangue, opta por uma saída política e concede anistia aos revoltosos. O gesto é visto pela oficialidade mais conservadora como traição. Em rodas discretas nos quartéis, a conclusão se espalha como vírus. Se o presidente está com os sargentos contra os generais, então
Os generais terão de se virar sem o presidente. A linha que ainda prendia muitos legalistas à ideia de esperar 1965 começa a se romper. A partir daí, o relógio acelera de forma brutal. Entre o comício da Central e o fim de março, são apenas 18 dias. Em Minas Gerais, o governador Magalhães Pinto fecha acordo com oficiais como o general Olímpio Mourão Filho, comandante da 4ª Região Militar, em Juiz de Fora. No Rio de Janeiro e em São Paulo, empresários financiam reuniões discretas, combinam apoio logístico. Em Brasília, Jango ainda tenta uma última rodada de negociações. Recebe generais, houve conselhos contraditórios. Resistir com apoio de tropas legalistas do Sul, comandadas por seu velho aliado Brizola. Ou ceder e buscar um novo acordo que empurre a crise mais alguns meses à frente. Cada encontro termina com promessas vagas, olhares evitados, mãos que apertam sem firmeza. O presidente sente, sem que ninguém diga abertamente, que a lealdade de muitos já migrou para o outro lado. Na madrugada de 31 de março de 1964, os ponteiros finalmente alcançam o ponto de não retorno. De Juiz de Fora, tropas comandadas por Mourão Filho descem em direção ao Rio de Janeiro sem ordem do governo central. É um ato de rebeldia aberta. O que, em outros tempos, seria classificado como insubordinação grave, agora encontra cumplicidade silenciosa em vários quartéis. Jango é acordado em Brasília com a notícia: General, as tropas de Minas estão na estrada. A partir daí, cada hora vale como um capítulo inteiro de história. Em reuniões emergenciais, assessores falam em decretar estado de sítio, convocar o povo às ruas, distribuir armas a sindicatos. Outros, horrorizados, lembram que uma guerra civil poderia deixar o país em ruínas. Jango olha mapas, ouve relatórios, telefona a comandantes que, até poucos dias antes, juravam lealdade. As respostas são evasivas, cheias de talvez. Temos que ver. O senhor compreende a posição do exército. Ele decide ir ao Rio de Janeiro, tentando ainda coordenar uma reação a partir do antigo centro do poder. Mas quando chega, o cenário já mudou. Unidades que deveriam estar prontas para defendê-lo aderem ao movimento de depuração do governo. Carlos Lacerda, em vez de baixar o tom, sobe ao palanque das rádios e televisões para saudar o avanço das tropas como Revolução Redentora. No Sul, Brizola implora para que o cunhado venha a Porto Alegre, onde ainda haveria condições de resistência com tropas legalistas. No caminho, porém, Jango recebe a informação definitiva. Mesmo entre os que o apoiavam, a disposição de enfrentar o restante do exército, numa guerra fratricida, desaparecera. O homem que tantas vezes apostou na conciliação tem diante de si a escolha mais cruel da vida: transformar o Brasil em um campo de batalha ou aceitar, em silêncio, ser arrancado do cargo sem disparar um tiro. Na noite de 2 de abril, o avião presidencial cruza o céu rumo ao Rio Grande do Sul. De lá, em poucos dias, ele embarcará para o exílio no Uruguai. Na escuridão da cabine, olhando pela janela apenas algumas luzes perdidas lá embaixo, João Goulart sabe que não está apenas deixando o cargo de presidente. Está se afastando, talvez para sempre, do palco em que acreditou poder conciliar elites e trabalhadores, quartéis e sindicatos, estados, unidos e soberania nacional. Atrás dele, fica um país onde o 13º salário, o Estatuto do Trabalhador Rural e a ideia de reformas de base já estão inscritos na memória de milhões de pessoas. Mas também um país onde, mais uma vez, tanques falaram mais alto que votos. À sua frente, abre-se um futuro incerto, feito de fronteiras, saudades e conspirações à distância. E a pergunta que começa a se formar, naquele instante, é tão cortante quanto inevitável. O que restará de João Goulart quando ele não tiver mais nem a faixa no peito, nem um pedaço de chão brasileiro para chamar de seu? Restaria um homem solto na fronteira, cercado de gado e pasto, mas sem país. O mesmo João Goulart que, poucos dias antes, assinava decretos de reforma agrária diante de um mar de gente na central do Brasil, agora atravessa, em silêncio, a imensidão vazia entre Livramento e Rivera, vendo pela janela do carro as mesmas coxilhas que o viram crescer. Só que desta vez, do lado errado da linha, onde antes havia sirenes, batedores, faixas e honras militares, agora há apenas um passaporte carimbado às pressas, um sobrenome perigoso e um silêncio pesado nos postos de fronteira, como se até a aduana soubesse.
aquele homem carrega consigo um país inteiro interrompido pela metade. No Uruguai, o exílio começa com a ilusão de que será curto, quase um intervalo comercial da história. Em Montevidéu, diplomatas o recebem com tapinhas nas costas e frases de consolo. Isso não dura, presidente. Em 6 meses, 1 ano, os militares devolvem o poder. Jango ouve, acena, sorri educadamente, mas quando se recolhe à estância La Vila, perto de Melo, o cenário é outro. De manhã cedo, cavalga pelos campos úmidos, o hálito frio dos bois subindo como névoa. À noite, ao invés de relatórios ministeriais, espalha sobre a mesa mapas, recortes de jornal brasileiros, cartas de aliados. O rádio, sempre ligado na frequência das emissoras gaúchas, traz, entre chiados, a voz rouca de comentaristas justificando o movimento revolucionário. A cada semana que passa sem reação interna, o prazo mental de 6 meses vai se alongando, se deformando, até virar uma pergunta. Incômoda. E se esse nunca não tiver fim? Do outro lado da fronteira, seu velho antagonista também descobre que o futuro não será exatamente como sonhou. Carlos Lacerda apoia entusiasmado o golpe. Acredita que, derrubando Jango, está abrindo caminho para chegar à presidência pelas mãos dos militares. Mas logo nos primeiros meses, percebe o golpe de cena. Generais que antes o cortejavam passam a tratá-lo com condescendência. Em vez de eleições em 1965, surgem atos institucionais, cassações, um calendário eleitoral riscado a lápis e depois apagado a borracha grossa. O duelo que parecia decidido, com Lacerda como vencedor e Jango como derrotado, se revela mais ambíguo. O novo competidor de ambos. Não tem rosto único, não desce a palanques, não pede voto. É um regime inteiro, armado até os dentes, que não pretende dividir o palco com civis ambiciosos. Nem com o presidente deposto, nem com o jornalista que o ajudou a cair. Jango acompanha, da varanda da estância, essa virada com um misto de amargura e cálculo. Sabe que, quanto mais tempo o regime ficar, mais difícil será sua volta. Cada ano de exílio é como um tijolo a mais cimentado na parede entre ele e o Brasil. Por isso tenta agir, mesmo à distância, como se ainda houvesse relógio contando a seu favor. Recebe, em La Vila, uma romaria de exilados. Sindicalistas fugidos, estudantes perseguidos, militares legalistas caçados. Alguns chegam com propostas de levante imediato. Outros pedem dinheiro para sustentar famílias escondidas em pensões baratas de Montevidéu. A sala de estar vira, ao mesmo tempo, quartel-general da saudade e gabinete de crise de um governo fantasma. Jango escuta todos, anota, ajuda com o que pode. Mas a pergunta que mais ouve e menos consegue responder é sempre a mesma. Presidente, quando é que a gente volta? Em paralelo, a disputa sobre qual caminho seguir para derrubar a ditadura se acirra entre os próprios exilados. Leonel Brizola, mais inflamado do que nunca, bate na mesa e fala em resposta à altura. Organização de grupos armados, infiltração. Por fronteiras, exploração do descontentamento em quartéis. Outros, como Juscelino Kubitschek, apostam na pressão internacional em negociações discretas, em uma volta pela via da conciliação. Jango, preso entre essas duas rotas, carrega o peso de quem já viu de perto o precipício de uma guerra civil. Ele sabe que, se apoiar abertamente a luta armada, dá aos generais munição para legitimar ainda mais a repressão. Se apostar apenas no diálogo, corre o risco de virar figurante simpático de um regime que não pretende ouvir ninguém. O tempo, novamente, é seu inimigo. Cada mês que ele passa ponderando, grupos mais jovens já estão pegando em armas em nome de uma revolução que carregará para sempre o rótulo de herança de Jango, mesmo sem ele ter apertado nenhum gatilho. A grande virada vem em meados de 1966 e 1967, com uma proposta que parecia improvável até para roteiristas de cinema político. A formação da Frente Ampla. A ideia, patrocinada por Juscelino, era juntar em um mesmo bloco 3 inimigos históricos da política brasileira recente: JK, João Goulart e Carlos Lacerda. O presidente que fez Brasília, o presidente derrubado e o tribuno que ajudou a derrubá-lo. Unidos, não por afinidade, mas por um objetivo comum: pressionar a ditadura por eleições livres e anistia. O anúncio da Frente Ampla é um daqueles momentos em que a história parece girar 180 graus. Em entrevistas dadas de Montevidéu, Jango fala em superar rancores pessoais em nome da democracia.
Lacerda, em conferências no Rio, tenta se colocar como porta-voz principal do movimento, numa cartada para recuperar o protagonismo. Nos bastidores, porém, o velho duelo continua. Cada gesto de conciliação pública esconde desconfianças profundas, calculadas em silêncio. Nenhum dos dois está disposto a ser coadjuvante no retorno à cena. Os generais enxergam rapidamente o perigo desse reencontro de desafetos se até Lacerda, símbolo da oposição a Jango, está disposto a unir forças com ele. É sinal de que o regime começa a gerar mais inimigos do que aliados. A resposta é implacável. Em 1968, a Frente Ampla é posta na ilegalidade. Meses depois, o ato institucional no 5 fecha ainda mais o sistema político, cassando mandatos, suspendendo habeas corpus, institucionalizando a tortura como instrumento de Estado. Das janelas de Montevidéu, Jango olha para o Rio da Prata e entende. A porta que ainda entreabria alguma chance de negociação foi batida com força. O que era exílio provisório ganha contornos de desterro permanente. O homem que governou um país inteiro agora precisa pedir autorização até para abrir uma conta bancária em seu nome. No meio desse turbilhão, a vida doméstica tenta fingir normalidade. Maria Teresa, elegante mesmo em exílio, cuida para que os filhos tenham escola, amigos, alguma rotina. Mas o cotidiano tem sempre um ruído de fundo. Sotaques misturados em espanhol e português, malas com fundo falso, passagens compradas, em dinheiro vivo para evitar rastros. João Vicente e Denise crescem vendo o pai tratar, ao telefone, generais legalistas, líderes sindicais, diplomatas estrangeiros. Ao mesmo tempo, o veem acordar de madrugada suando frio, depois de pesadelos com carros de polícia subindo a rampa do Catete ou tanques, cruzando a ponte do Guaíba. O exílio, para as crianças, é aprender que a palavra Brasil não pode ser dita muito alto em certos lugares, que o sobrenome Goulart abre portas entre exilados e levanta sobrancelhas suspeitas em balcões de imigração. Com o passar dos anos, o coração de Jango começa a cobrar seu próprio preço. O homem robusto, de ombros largos, famoso pela hospitalidade pantagruélica em São Borja, passa a conviver com exames, remédios, recomendações insistentes de médicos uruguaios e argentinos. O senhor precisa diminuir o cigarro, o sal, o ritmo. Ele ri, disfarça, volta e meia desobedece. Mas anota mentalmente uma nova contagem regressiva. Se os generais adiarem demais a abertura, talvez não seja o regime que o impeça de voltar. Será o próprio corpo. De vez em quando, confidencia a amigos próximos um medo quase infantil. Não quero morrer longe da minha terra. Cada dor no peito é um aviso cruel de que o tempo não está só do lado dos que mandam em Brasília. Também corre dentro de suas artérias. A partir de 1973, o exílio fica ainda mais claustrofóbico. O Uruguai, que até então servira de refúgio relativamente seguro, mergulha também numa ditadura militar. Tanques uruguaios passam a circular nas mesmas ruas de Montevidéu, onde Jango tomava café ao ar livre anos antes. De repente, não é mais apenas o governo brasileiro que o vigia. Há agentes uruguaios, argentinos, chilenos, todos conectados numa teia que a história chamará de Operação Condor. Um pacto sinistro entre ditaduras do Cone Sul para eliminar opositores onde quer que estivessem. À medida que essa rede se fecha, Jango decide mudar-se com a família para a Argentina, instalando-se primeiro em Buenos Aires, depois na região de Mercedes, província de Corrientes, numa fazenda mais isolada. A imagem do político cercado de multidões cede lugar à do estancieiro de exílio, andando sozinho entre árvores e gado, com a pasta de remédios sempre ao alcance da mão. Mas o isolamento é apenas aparente. Arquivos desclassificados décadas depois mostrarão que sua rotina era conhecida quase em tempo real por serviços de inteligência. Conversas gravadas, listas de visitantes, relatórios com detalhes banais. Tomou chá às 17 horas, recebeu fulano em tal sala. Compõem um retrato assombroso da obsessão dos regimes com aquele homem supostamente derrotado. Em 1975 e 1976, encontros de alto nível entre autoridades brasileiras e argentinas incluem, em documentos, uma expressão recorrente: perigo Goulart. Não se trata mais de temer eleições presidenciais. Trata-se de um medo quase simbólico. Enquanto João Goulart estiver vivo, paira sobre os quartéis a possibilidade de que seu nome volte a acender esperanças de greves gerais. Levantes militares, frentes amplas improváveis,
O antigo presidente não sabe de todas as frases escritas sobre ele, mas sente na pele o clima. Passa a desconfiar da campainha que toca à noite, do carro que estaciona longe demais, do balconista que o olha por segundos a mais. Em 1976, o cerco político coincide com uma sequência de tragédias que alimentará teorias por décadas. Em agosto, Juscelino Kubitschek morre num acidente de carro na Via Dutra, cercado de dúvidas e contradições. Meses depois, em 6 de dezembro, é a vez de João Goulart. Hospedado em sua fazenda na região de Mercedes, passando uma temporada mais reclusa, ele parece especialmente abatido, reclama de cansaço, de palpitações mais frequentes. Mesmo assim, mantém a rotina de reuniões discretas com políticos argentinos, conversa sobre uma possível anistia que começava a ser sussurrada no Brasil. Na noite anterior à morte, amigos lembram de um Jango silencioso, olhar perdido, mais velho do que seus 57 anos. Deita dizendo que está apenas um pouco cansado. De madrugada, acorda com um mal súbito. Não há hospital por perto. Não há equipe médica permanente. Quando o socorro chega, não há mais tempo. O atestado argentino registra infarto agudo do miocárdio. Oficialmente, o coração de João Goulart simplesmente para. Só que, em plena era da Operação Condor, nada que envolvesse opositores mortos seria aceito como simples. Relatos posteriores falam em remédios trocados numa viagem anterior, em malas mexidas em aeroportos, em laudos contraditórios. Familiares, amigos, historiadores, todos passam a perguntar se aquele coração foi vencido apenas por colesterol e cigarro, ou por algo muito mais calculado. Décadas depois, em 2013, seu corpo seria exumado em Brasília para uma perícia completa. O laudo oficial não encontraria provas definitivas de envenenamento, mas também não conseguiria apagar a sombra de suspeita que se projeta sobre aquela morte. O fato duro, inescapável, é outro. Em menos de um ano, 2 dos principais líderes civis ligados à memória da democracia pré-64, JK e Jango, desapareceram em circunstâncias nebulosas. Em 1977, Carlos Lacerda também morreria repentinamente, fechando um círculo macabro que muitos veem como limpeza deliberada de um trio que, com todas as contradições, simbolizava uma possível saída civil para o autoritarismo. A notícia da morte de Jango corre o Brasil em sussurros, cercada de censura. Jornais a registram com manchetes secas, sem fotos emocionadas, como se estivessem anunciando a morte de um fazendeiro qualquer. A ditadura teme que o corpo do ex-presidente vire catalisador de protestos. Ainda assim, não consegue impedir o que ninguém consegue controlar completamente: o luto. Em São Borja, sua cidade natal, milhares de pessoas enfrentam vigilância, fichas do DOPS e olhos desconfiados para acompanhar o caixão. Não há velório de chefe de Estado com pompa oficial, mas há algo que escapa ao controle dos generais. Velhas chorando baixinho, jovens que só o conheciam de ouvir falar. Trabalhadores que guardam na memória o dia em que receberam o primeiro 13º salário. Entre coroas de flores e soldados de fuzil em punho, ergue-se silenciosamente outra coroa, invisível, a de mártir de uma democracia interrompida. Depois que a terra cobre o caixão em São Borja, parece que João Goulart some do mapa oficial do Brasil. Livros escolares quase não o mencionam. Governos militares o citam apenas como presidente fraco ou responsável pela desordem. Mas, em rodas de conversa, nas sedes clandestinas de sindicatos, nos porões onde estudantes imprimem jornais mimeografados, o nome, Jango, continua circulando como senha de uma promessa traída. Quando a abertura lenta, gradual e segura começa, no fim dos anos 70, e a lei da anistia é aprovada em 1979, muitos dos que voltam do exílio trazem na bagagem, além de poucas roupas, lembranças daquela estância uruguaia, do homem de voz mansa que continuava chamando. Todos de companheiro mesmo depois de perder tudo. Ele não está mais vivo para desembarcar com eles, mas sua sombra desce junto a cada escada de avião, a cada comício pela reabertura, a cada assembleia que grita anistia ampla, geral e irrestrita. Nos anos 80, com o fim formal da ditadura e a redemocratização, o Brasil começa a se perguntar que país teria sido se as reformas de base tivessem tido tempo de amadurecer. A nova Constituição de 1988, ao reconhecer direitos sociais amplos, ecoa discussões que, um quarto de século antes, Jango tentara levar adiante à custa da própria estabilidade política.
Historiadores o reavaliam. De populista irresponsável a último presidente que tentou enfrentar a concentração de renda com o pouco que a democracia brasileira permitia na época. Ao mesmo tempo, surgem críticas mais sofisticadas, apontando seus erros de cálculo, sua dificuldade em construir uma maioria sólida. No Congresso, sua hesitação diante da necessidade de escolher caminhos claros. João Goulart passa a ser, enfim, personagem complexo, e não caricatura conveniente de golpistas ou saudosistas. O gesto mais forte dessa reapropriação viria quase 40 anos depois de sua queda. Em 2013, o governo brasileiro decide exumar seus restos mortais para investigar a hipótese de assassinato político. Mas, mais do que a perícia em si, o que impressiona é a imagem. O caixão de João Goulart, chegando a Brasília com honras de chefe de Estado, recebido pela presidenta Dilma Rousseff, ela própria ex-presa política torturada pela ditadura que o derrubou, por ministros, por uma guarda de honra perfilada, naquele cortejo, com bandeiras meio-mastro e sirenes cortando o ar, o tempo parece dobrar. O homem que saíra do país às escondidas, numa madrugada de 1964, volta pela porta da frente, carregado nos ombros de soldados do mesmo exército que, décadas antes, o declarara inimigo. O laudo final não consegue responder, com a objetividade que muitos desejavam, se ele foi ou não envenenado. Mas, de certa forma, essa passa a ser a pergunta menos importante. Mais relevante é o que aquele corpo representa ao cruzar novamente a Praça dos Três Poderes. A confirmação de que, por mais que um golpe feche o caminho de um líder, não consegue apagar completamente o rastro de ideias que ele deixa. Quando os restos de João Goulart retornam a São Borja, depois dessa última viagem a Brasília, já não pertencem apenas à família ou a um partido. Pertencem a uma memória coletiva que, com todas as disputas, reconhece nele uma fronteira simbólica. Antes dele, um Brasil que acreditava poder conciliar tudo sem romper nada. Depois dele, um Brasil que aprendeu, da forma mais brutal, o preço de deixar que tanques escrevam. O capítulo final de uma crise política. Se, lá atrás, na cabine escura do avião rumo ao exílio, Jango se perguntava o que restaria dele sem a faixa no peito e sem um pedaço de chão brasileiro, as décadas seguintes oferecem uma resposta cheia de nuances. Restou o homem, com fraquezas e contradições. Restaram as leis que ajudou a aprovar, plantadas como sementes em milhões de carteiras de trabalho. Restou a imagem incômoda de um presidente que preferiu não incendiar o país para salvar o próprio mandato. Decisão que, até hoje, divide opiniões entre coragem e fraqueza. E restou, acima de tudo, a lembrança de que, entre um projeto de país que tenta incluir os de baixo e outro que prefere calá-los à bala, o tempo pode até, por alguns anos, parecer favorável aos que mandam. Mas ele sempre cobra sua conta. O regime que o derrubou durou 21 anos. Sua memória, amada ou contestada, continua disputando corações e mentes muito depois, de 6 de dezembro de 1976, como se o velho relógio invisível ainda marcasse, teimosamente, cada segundo em direção a um Brasil que ele não teve tempo de ver nascer.